Hoje é domingo, as minhas aulas começaram no dia 11 de março, que foi na segunda-feira, então eu tive aí uma semana de aula. O vídeo de hoje era para ter sido gravado antes das aulas voltarem, que é o me organizando para a volta às aulas. Só que eu não gravei por conta de dois motivos. O primeiro é porque eu tive muitas coisas para resolver, marquei exames, tive que visitar algumas amigas. E o segundo é que, de fato, eu tava esperando as aulas começarem para eu decidir algumas coisas. Se eu ia deixar algumas matérias, porque a minha universidade ainda estava em período de ajustes, então a gente poderia decidir se ia deixar ou tirar alguma matéria. E também porque eu queria incluir mais duas matérias. Acabou que eu só incluí uma. Então eu queria ter primeiro essa experiência de uma semana de aula para ver como seriam os meus horários e depois definir um cronograma de estudos, um cronograma de leituras, enfim, tudo direitinho. Então o vídeo de hoje é um me organizando para a volta às aulas depois de uma semana de aula. E eu anotei tudo aqui que eu pretendo fazer hoje. Então eu quero organizar o meu Notion, fazer algumas pastas no Drive, quero criar um cronograma de estudos, um cronograma de leituras, organizar meu planner, minha agenda, imprimir alguns textos. 2000 anos depois. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar os textos do semestre passado. Não tem como se organizar para esse, com várias pendências dos semestres anteriores. Essa daqui é a pasta que eu uso todo semestre para poder organizar os meus textos. Tá comigo desde 2018. Quem é de humanas sabe que a gente tem bastante textos para ler, então tem que arrumar uma forma de organizar todos eles. Só que eu não gosto de ler pelo celular ou pelo notebook, eu gosto de imprimir os textos. Então eu utilizo essa pasta aqui, é perfeita porque tem bastante divisórias. Eu pego 5, no máximo 7 matérias por semestre, então dá para organizar todos os meus textos aqui. Então é isso que eu vou fazer, separar os textos e minhas anotações. Mas antes eu vou pegar um cafezinho. Eu tô com todos esses textos aqui do semestre passado, só que esse semestre eu tô com duas matérias que os assuntos são parecidos com o do semestre anterior. Eu vou comparar o programa das duas matérias e ver se tem algum texto repetido, porque, por exemplo, a maioria vai falar sobre Skinner, análise do comportamento, e no semestre anterior eu estudei sobre isso, como vocês podem ver. Então eu quero ver se tem algum texto para eu não precisar imprimir novamente. Por isso que eu falei com vocês que eu queria esperar a primeira semana de aula para fazer essa separação, porque aí eu ia conseguir separar os textos direitinho, baseado no cronograma das matérias, nos assuntos. E aí uma dica que eu sempre dou, tanto no meu Instagram como por aqui, é que a gente que é estudante de humanas tem que arrumar uma forma de guardar e de organizar todos esses textos aqui. Porque o conhecimento, ele é acumulativo. Então, tem textos que você vai estudar no segundo semestre que você acaba revindo no terceiro, quarto. Então, é bom você ter uma forma de organizar todos os seus textos, provas, trabalhos, resumos, resenhas, porque você vai precisar ao longo da sua graduação. Esse foi o caderno que eu usei no semestre passado, só que como ele está em boas condições e também tem muitas matérias e folhas limpas, eu pretendo utilizar ele. Só vou mesmo retirar as matérias que eu utilizei e as folhas. Como vocês podem ver, eu não utilizo muito o caderno, só mesmo para colocar os tópicos das aulas, mas não faço aqueles resumos extensos. Então acaba que eu consigo usar o caderno por 2 ou 3 semestres, que é o caso desse daqui. Eu usei o ano passado e agora eu vou conseguir usar esse também.
folhas, matérias usadas, ficou até mais leve, agora ficou com 5 matérias. E também organizei, né, coloquei lá o nome das disciplinas e o nome dos professores. E caso você tenha caído de paraquedas por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou estudante de Psicologia na Universidade Federal da Bahia. E por aqui pelo meu canal eu compartilho dicas de estudos, dicas de livros e falo tudo sobre a minha rotina como estudante de Psicologia e assuntos sobre esse universo da psicologia. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo. Aqui eu fui direto organizar o meu Drive, eu tenho uma conta no Google só pra isso, onde eu coloco os fichamentos das leituras. E, gente, antes eu fazia isso no caderno, e além dos livros, e colocando, né, os tópicos do que eu entendi. Só que, além de você acumular papel, depois isso vai se perdendo, né? Então, essa foi uma forma que eu encontrei de deixar tudo salvo e tudo organizadinho. Além disso, eu crio pastas para cada semestre. Dentro dessa pasta, eu crio outra pasta para colocar as matérias que eu peguei naquele semestre. E aí eu organizo tanto o programa da disciplina, como também coloco os textos, as provas que eu fiz, os trabalhos que eu produzi. Enfim, é uma forma de deixar tudo guardado, tudo registrado. E aqui, como vocês estão vendo, eu fui direto para o AVA, que é o programa, né, a plataforma em que os professores utilizam para poder disponibilizar os textos. Então, eles podem criar uma pasta só com a disciplina deles e divulgar todas as informações sobre a matéria. Então, eu fui lá, nas matérias que eu peguei esse semestre, fui baixando todos os textos e o programa da disciplina e inserindo na minha pasta do Drive. Aí vocês podem se perguntar se eu já estou inscrita na matéria, para que fazer todo esse processo, né, de salvar os textos. Mas é porque no final do semestre os professores mudam a chave de inscrição e aí a gente perde esse acesso a esses conteúdos, né? Então eu estou sempre fazendo isso para ter salvo também esses textos. E essa parte eu tive que adiantar bastante o vídeo, porque eu demorei muito fazendo. Eu tive que entrar em cada pasta dos professores lá, baixar todos os textos e colocar, organizar tudo nas minhas pastas. E realmente demanda tempo, só que eu acho que vale a pena para ter tudo organizado. E eu só sinto por não ter começado a fazer isso no início logo da faculdade. Mas enfim, antes tarde do que nunca. E esse semestre eu resolvi testar o Notion. Eu acho ele um pouco chato de mexer, mas é porque eu ainda não aprendi todas as funções. Eu também não faço muitas coisas. Eu faço o básico. Eu vou compartilhar com vocês aqui como eu utilizo. Ele tem essa possibilidade de você personalizar, deixar a sua cara. Eu acho isso muito fofo. Então você pode colocar um ícone para cada uma dessas pastas. Você também pode mudar esse papel de parede que tem atrás, né? Você pode pegar uma imagem do Google, baixar, ou você pode usar as opções que ele vai te dando. No meu caso, eu gosto de usar uma cor neutra no fundo, mas como vocês estão vendo aí, ele dá várias opções. Ele tem várias funções. Além de você criar essas pastas, você pode criar uma página, um to-do list, uma tabela, um gráfico, formas de você se organizar. Eu sempre utilizo a tabela porque, pra mim, eu acho que é o que mais funciona, mas como vocês estão vendo aí, tem várias opções. Você pode criar uma galeria, um quadro, né, de visualização, enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o processo de criação da tabela, que é o que eu utilizo. Assim que você cria a tabela, ele te pergunta se você quer utilizar algum dos modelos que você já utilizou ou se você quer criar um novo modelo. Eu vou criar um novo porque para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Então, assim que você cria, você tem a opção de você colocar um nome, né, nomear essa tabela. Então eu vou colocar um nome aqui. E como eu vou me organizar por semestres, eu vou colocar Psicologia 2024.1. Dentro dessa tabela, você pode criar propriedades. Então, a primeira que eu vou criar é com o nome das atividades, para eu poder organizar todas as atividades que eu preciso fazer ao longo do semestre. Essa tabela te dá a opção de você criar propriedades. Então, para isso, você pode clicar em Tags, editar propriedades, vai aparecer a opção dos tipos, né? Você escolhe se você quer números, adicionar pessoas, colocar uma caixa de seleção, status. Eu vou escolher a parte da data, porque eu quero colocar um prazo para realizar essas atividades. Eu vou criar uma outra propriedade,
que vai ser com o status das atividades. Para isso, você clica nesse mais e vai aparecer, né, para você novamente escolher o tipo de propriedade que você quer. Eu vou colocar o status. E essa propriedade é interessante porque ela te dá 3 opções de você colocar se ainda não começou, se você está em progresso realizando a atividade ou se ela já está finalizada. E aí eu acho que é uma forma de você não perder os seus prazos. Você também pode colocar um aviso, né, configurar para que quando estiver perto desse dia, né, da entrega, ele te avisar. Eu acho isso muito bom também. Tipo o Google Agenda, né? Eu ainda não sei todas as atividades que eu vou precisar fazer, algumas também eu ainda não tenho datas, mas eu fui listando as que eu já sabia que eu ia precisar realizar. Aproveitei também para criar um quadro de visualizações, porque eu estava utilizando tanto na tela do meu notebook, como também do celular e do iPad, a de 2023. Então eu resolvi fazer esse processo, mas vou mostrar para vocês de forma bem rapidinha, porque não tem segredo e também para o vídeo não ficar muito grande. A primeira coisa que eu fiz foi buscar inspirações no Pinterest, e aí copiei, colei e abri o aplicativo do Canva e fui colando essas imagens e ajustando. O Canva também te dá a opção de alguns modelos prontos, que aí fica mais fácil ainda, você só faz substituir as imagens que eles te dão pelas imagens que você quer inserir. Como meio físico, eu também utilizo um planner. Colocar os objetivos da semana, as principais tarefas, os seus compromissos. Você listar as atividades que vai precisar fazer ao longo da semana. Tem também uma parte para você fazer o controle de hábitos. E ao final da semana você pode fazer uma revisão semanal, que é conferir as pendências, se você conseguiu realizar, revisar suas metas. E aí aqui eu coloco todos os trabalhos que eu preciso fazer e também coloco as atividades que eu preciso realizar. Então aqui foi a semana 2 e aí agora eu vou fazer a semana 3. Eu sempre coloco ao lado a quantidade de tempo que eu vou precisar destinar para fazer essa atividade. Então, por exemplo, essa aula gravada, eu sei que ela tem duração de 1h17. E os textos, eu vou colocando a quantidade de páginas que tem, porque aí eu consigo saber a quantidade de tempo que eu vou precisar destinar para cada uma dessas leituras. Essa organização é bem simples. À medida que eu vou fazendo, eu vou riscando ao longo da semana e isso me ajuda a não acumular os textos. Uma das coisas que me fazem acumular os conteúdos das matérias é não destinar um tempo certo para estudar para cada uma delas. Então, desde o início do ano, eu venho me guiando através desses cronogramas e logo no início do semestre eu estava utilizando esse cronograma que eu estou mostrando para vocês, só que eu só estava realizando as atividades do projeto de pesquisa, ainda não tinha voltado às aulas. Aí agora eu vou refazer esse cronograma, incluindo as matérias da faculdade. Eu também sempre faço um controle de leituras para poder conseguir dar conta das coisas que eu quero ler, para além dos textos da faculdade. Agora mesmo eu tô lendo esse livro, talvez você deva conversar com alguém, e eu confesso que eu não tô gostando muito, acho que é porque eu tinha muitas expectativas com relação a essa leitura, muita gente comentando sobre, mas enfim, eu pretendo finalizar, não vou parar no meio, eu tô na página 100, se eu não me engano, e ele tem 430 páginas. Então, eu vou montar esse cronograma de leituras para me ajudar a finalizar ele. Eu peguei esse modelo de cronograma no Google mesmo, digitei lá cronograma de leituras e apareceu ele, gostei. Eu só faço colocar o nome do autor, o título do livro e coloco as datas que eu pretendo fazer a leitura
e a quantidade de páginas que eu acho que eu vou conseguir ler. Eu sempre faço um momento de pré-aula e para isso eu utilizo um controle de matérias. O pré-aula é, como o próprio nome já diz, estudar antes da aula. E aí, para eu estar fazendo esse controle, eu coloco o nome da disciplina, a aula que eu estou estudando, né? Qual é, se é a primeira, a segunda, a terceira, enfim. E coloco sempre como tarefa fazer um resumo e um exercício sobre aquele texto, aquele assunto que eu estou estudando. Então, primeiro eu vou ler, como eu sou de humanas, né? Primeiro eu leio o conteúdo daquela aula, depois eu me proponho a fazer algum tipo de exercício. Seja resumir, seja explicar para alguém, gravar um áudio sobre aquele assunto, enfim, algo que eu teste os meus conhecimentos sobre o que eu estudei. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se sim, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e me conta nos comentários se você gostou dessas dicas e se você tem alguma outra estratégia de organização para não deixar as matérias se acumularem. Um beijo e até o próximo vídeo.